mas é uma posição de responsabilidade. Eu quero pregar nessa noite subalterno o tema dessa consagração, porque eu gosto de pregar a palavra. Quem ama aqui a palavra? Diga comigo: 10 objetivos do ministério pastoral. Primeiro, pastorear exige fidelidade à Bíblia. Não se pastoreia com conhecimento intelectual, se pastoreia com a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui é o manual que o pastor recebe, e ele vai ensinar seus obreiros, futuros obreiros, batismo com o Espírito Santo, doutrinas, esse livro. E ele tem que ser fiel a esse livro, que representa a palavra de Deus. Quantos são fiéis da Bíblia? Levante a mão. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Jesus sempre quer encontrar no pastor ou na pastora fidelidade. Se você quer ter um ministério pastoral abençoado, você tem que pastorear com fidelidade. O Senhor me dá prova disso, me dou muitas, mas eu vou do Velho Testamento. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Números, que quando Arão e Miriam se levantou contra Moisés por causa da mulher coxita, causando um pretexto para se levantar por causa da intimidade de Deus na vida de Moisés, a própria Bíblia diz que Deus chamou os três da tenda e disse a seguinte palavra: se algum profeta no meio de vós, eu falarei com ele em visão e em sonhos, me revelarei a ele. Mas como eu servo Moisés, é diferente. Eu falo com ele face a face. Vocês não têm medo de falar, segura, contra o meu servo Moisés, que é fiel à minha casa. Deus estava dizendo: Moisés é um pastor fiel a vocês. E ai da ovelha que se levantar contra o pastor quando ele é fiel. Eu quero pregar hoje a sua responsabilidade como ovelha e a responsabilidade de pastor para a ovelha. Porque tem acontecido isso. E não pode haver invenção de valores. E assim, por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Segundo objetivo de ser pastor é amar Jesus e as suas ovelhas. O senhor tem revelação para isso? Tem. Depois de terem comido, lá em João capítulo 21, versículo 15 ao 17, Jesus disse: Simão Pedro, Simão filho de Jonas, me ama mais do que esses outros? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Simão Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Simão Pedro, tu me amas? Pedro entristeceu. Aí Jesus disse: Pedro, aleluia, se você me ama, levante a mão, apacenta meus cordeiros e apacenta minhas ovelhas. Não pense que ser pastor é ser ditador ou ditadora. É amar. É se cumprir Marcos capítulo 10, quando Jesus disse:
Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muito. Por isso dói quando nós recebemos ingratidão por parte de vocês. Que você não sabe o choro e a lágrima de um líder. Por que Miriam ficou leprosa? Porque ela não tocou em Moisés, ela tocou na autoridade de Deus na vida de Moisés. Miriam calabachuriacé. Como irmãos, eles tinham que resolver o problema entre os irmãos. Mas quando Miriam falou, por que Deus fala tanto com Moisés e não fala conosco? Não importa a idade, pode ser o caçula da família. Se Deus levantou ele como pastor, todos têm que respeitar. Aplauda! Moisés era o caçula, mas era ele que estava com a autoridade. Pastorear o rebanho do Senhor. Terceiro objetivo é olhar para si e para o rebanho. Paulo escrevendo em Atos 20, 28: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O pastor ou a pastora, ele tem que olhar para si e olhar para o rebanho. O que é que significa isso, pastor Lázaro Dias? Eu lhe vejo e você me vê, e Deus contempla a igreja. Há algo no pastoreio muito importante. Jesus disse: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Transparência. Amém? Amém. Diga por quê? Porque um representa o outro. Aleluia. Não existe ovelha sem pastor, e não existe pastor sem ovelha. Vacalabachere que me comasse. Cure rabaduria. Ser pastor ou pastora significa ser modelo para o rebanho, exemplo. Nós somos vistos, contemplados em tudo em que falamos, em que vestimos, como nos comportamos. Você tem que ser modelo. Eu fui pastoreado por um pastor que me tornei modelo dos seus ensinos. Você passa a ser um espelho. É uma responsabilidade muito grande o que a pastora está recebendo hoje de Deus aqui. Ser pastor é velar e cuidar do rebanho. Por isso que exige obediência. Obedecer aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas para dar conta a Deus. Cada alma que se converter, que se batizar e que se tornar um membro do corpo de Cristo, denominada essa igreja Ministério Evangélico Providência de Deus, é um peso para os ombros dessa pastora. Ela tem que dar conta a Deus. Por isso que nós perguntamos: onde é que você foi?
Por que você não veio para o culto? Você está orando? Você está consagrando? Como é que está o seu casamento? Como é que está o devocional dentro de casa? Vocês estão orando? Vocês estão buscando a presença de Deus? Porque há um cuidado, uma preocupação, porque Deus está de olho no pastor que ele levantou naquele lugar. Ser pastor não é esperar recompensa aqui, mas a recompensa do Supremo Pastor que está no céu, aleluia. Porque Pedro disse: logo o Supremo Pastor há de se manifestar, e receberei a imarcessível coroa da glória. Pastor, ele recebe da parte de Deus uma coroa chamada de glória. Não é aqui, é lá. Ele aqui é um trabalhador de Deus, aleluia, na terra. Levante a mão e glorifique a Deus. Pastor, ele deve se capacitar para aperfeiçoar os crentes. Lê a Bíblia, ter uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida de discernimento, para sempre que um membro vir pedir uma orientação bíblica, ele está pronto pelo Espírito de Deus a trazer o alimento que aquela ovelha precisa naquele momento, naquele instante. E o dever das ovelhas: amar seu pastor, se sentir pastoreado, respeitá-lo. Eu costumo dizer, meus amados queridos irmãos em Cristo que aqui está, que o maior presente que um pastor recebe do seu rebanho é o respeito e a obediência. Não adianta fazer festa e não obedecer seu líder. Não adianta dar presente, vir aqui na frente fazer declarações, isso é bom. Mas isso é bom quando é de dentro do coração e quando estiver sempre pronto para ser confrontado quando for preciso. Remanto e de calafrassuriana. Na hora que o pastor tiver de falar forte, está errado. Eu quero a carta. Jesus um dia estava pastoreando. Interessante que Jesus começou uma igreja com 12 membros. Fala assim: Jesus começou uma igreja com 12 membros. Depois foi para 70. Depois voltou para 12. 58 abandonou Jesus. Pastor tem que estar preparado para o abandono. Há momento que a casa está cheia, aleluia, glória a Deus. Mistério, manto, tu que aplaste, mas na hora que ele chama da revelação que Deus quer, aí você vê assim, ó. Mas os verdadeiros ficam, e com aqueles Deus vai te brincar. A Bíblia diz, no capítulo 6 de João, ou do Evangelho de São João, que muitos dos seus discípulos abandonaram. Jesus virou para os 12 e disse: vocês querem ir também? Aí Pedro disse: mestre, para onde iremos nós? Porque só tu tem as palavras da vida eterna. Pastor tem palavra de vida para revelar. A palavra de vida, porque Jesus foi claro
quando ele disse: essas palavras que eu falo